Bom dia, bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. No programa de hoje vamos olhar para a nova subida dos juros da zona euro, mas também para as dificuldades que o setor da banca está a enfrentar e para a trajetória dos preços do Brent e das cotações do euro e do dólar. Como sempre, vamos ter os números e os gráficos da semana do Marco Silva e o nosso convidado de hoje é Filipe Garcia, presidente e economista do IMF. Bem-vindo e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Começamos pela zona euro, apesar do stress da banca internacional, o BCE decidiu a subir os juros novamente em 50 pontos base, mantendo a trajetória prevista. Filipe, como é que vês essa decisão do BCE? A situação do setor bancário deveria ter levado a uma subida mais moderada? Olá, viva. Efetivamente, a decisão de subir 50 pontos base não deve ser descontextualizada daquilo que é o cenário de tensão no sistema financeiro e nos bancos em particular. A leitura que está a ser feita, e aliás, nas próprias previsões, lançamento da reunião, já havia um bocadinho essa noção, é que se o BCE se afastasse do curso da ação, da linha que tinha programado, de subir 50 pontos base, iria estar provavelmente a mostrar um certo pânico, um certo receio acrescido relativamente a toda esta situação, e creio que aquilo que tentou fazer foi uma versão do business as usual, ou seja, preocupar-se mais com os temas da inflação, preocupar-se também com o tema da credibilidade, porque o forward guidance, ou seja, o conjunto de indicações que os bancos centrais dão sobre a sua atuação futura, é um processo que demora muito tempo a construir e é muito rápido de ser destruído caso não se entregue ao mercado aquilo que era previsto. E, portanto, a decisão, creio que vai essencialmente, assenta essencialmente em três ramos. Primeiro, preservar a credibilidade e forward guidance. O segundo, não passar uma mensagem de pânico, de receio acrescido sobre o que está a acontecer. E, em terceiro lugar, garantir uma série de equilíbrios ou de gestão de equilíbrios dentro do Conselho de Governadores do BCE, porque nós tivemos, por exemplo, ainda neste final de semana, mesmo com toda esta tensão que existe no setor bancário, tivemos membros do BCE a dizer que se deveria subir ainda mais juros. E, portanto, não subir ou subir menos seria sempre complicado de gerir. No entanto, a decisão também trouxe coisas diferentes, coisas novas. Até agora, a mensagem do BCE é que haveria várias subidas ao longo do ano e que iria haver mais subidas de juros depois de março. Pois bem, na conferência de imprensa, Christine Lagarde disse de uma forma muito clara que a trajetória futura dos juros é agora imprevisível, isto é, no limite até abriu espaço a que houvesse um corte de taxas. O mercado leu isto de uma forma muito rápida, muito incisiva, e cortou completamente as expectativas de subida de taxas para este ano, a ponto que neste momento a expectativa é que se houver uma subida, que ela seja só de 25 pontos base. Colocando isto em números, aquilo que eram as previsões, por exemplo, de Euribor a 6 meses, daqui a 6 meses, que estavam bem acima dos 4%, chegar aos 4,25%, agora estão na casa dos 3,15%, ou seja, um corte nas perspectivas de taxas de juros, ou de previsões das taxas de juros da zona euro em mais de 100 pontos base. Só para fechar este tema aqui, ou este assunto, é evidente que a volatilidade que existe hoje no mercado obrigacionista relacionada com todas estas questões dos bancos dos Estados Unidos, nos bancos da Suíça, eventuais riscos de contágio ou receios de contágio, eh, leva-nos a que tenhamos que ver estas cotações também com alguma cautela, com um grão de sal, porque há aqui muita volatilidade. Isto não quer dizer obrigatoriamente que o BCE só suba 25 pontos este ano, porque se passar esta crise bancária, se estes receios se dissiparem, o BCE voltará provavelmente ao curso da ação no que diz respeito à subida de juros. Mas será, e isso creio que é uma leitura que já se pode fazer com um grau de segurança relativamente elevado, se houver subidas, serão bem abaixo daquilo que se previa antes, porque não só há a questão da crise bancária, como há receios de desaceleração económica e também sinais, por exemplo, do mercado de energia, que provavelmente falaremos mais à frente, de que os preços da energia estão muito mais baixos e, portanto, isso em si também é desinflacionista. Rui, mas não achas que para esta reunião, por exemplo, o BCE até tinha o caminho um pouco facilitado, tendo em conta que, na realidade, com 3% não se pode dizer que seja um nível de juro muito elevado, nem muito restritivo, não é? Portanto, ainda estamos aqui, estamos a meio vá, do trajeto. E achas que, dois pontos, o trabalho
que eu acho que ainda o principal é combater a inflação, não ficará prejudicado com esta retórica menos hawkish neste momento do BCE, e até porque não achas que estes episódios, para já isto do Credit Suisse era uma bomba relógica, estávamos à espera que arrebentasse, não é? Não será aqui um Fediver que rapidamente será ultrapassado, até porque não é preciso os juros subirem mais 0,5% ou 75%, que os problemas da banca que existiam e que vão deixar de existir. E nos iremos focar outra vez na questão da inflação? Bom, a questão é bem colocada e dos relatórios que tenho lido nos últimos dias, há muitos analistas que dizem que, no caso da Fed e do BCE, que vai ser preciso escolher entre um dos dois objetivos, ou seja, se vamos trabalhar para manter a estabilidade do sistema financeiro e, portanto, injetar liquidez, e, no limite, a injeção de liquidez, ceteris paribus, vai-te fazer baixar as taxas de juros, mesmo que não sejas de referência, vai-te fazer baixar as taxas de juros do mercado, ou trabalhar o tema da inflação. Eu sou daqueles que acha que estas subidas de taxas de juro não têm um efeito extraordinariamente eficaz no combate à inflação. Isto porque a origem da inflação, e se recuarmos até aos tempos da pandemia, tem a ver com outras coisas que não propriamente o excesso de crédito na economia. Talvez excesso de liquidez, isso é uma questão diferente, podemos retirar a liquidez, mas não era necessário, na minha opinião, estar a subir os juros de uma forma tão rápida, porque nós tivemos portanto, o stress nos preços durante a pandemia, propriamente dito, todos nós nos lembramos de corridas a supermercados numa série de produtos e de falta de alguns produtos. Tivemos depois o problema das cadeias logísticas, tivemos depois, digamos, um conjunto já de aceleração económica pós-pandémica que provocou um aumento da inflação. Eu relembro, a gente se lembra com certeza, que no início de 2022 ainda não se pensava de uma forma muito séria que pudesse acontecer uma guerra, e já os preços estavam a subir, e os preços de alimentos estavam a subir, e os preços de uma série de coisas estavam em alta. Temos a guerra, o tema da energia, gás natural, petróleo, eletricidade, por aí fora, algumas commodities, e agora temos um outro assunto que se fala muito, que é a expansão de margens, ou seja, até que ponto é que as empresas não estão a aproveitar um contexto um pouco mais inflacionista para subir os preços mais do que aquilo que seria necessário para acomodar a subida dos seus próprios custos. Ora, eu olho para tudo isto e não vejo grande eficácia na subida das taxas de juros. Uma coisa é a normalização da política, isto é, resgatar o instrumento de taxas de juros. Nós vínhamos de taxas de juros negativas e que se poderia, enfim, discutir até que ponto é que o instrumento de política monetária ainda seria útil com taxas de juros negativas. Portanto, uma coisa é resgatar a política monetária e portanto, resgatar o juro como sendo uma ferramenta e colocando num nível mais normal de 2, 2,5%, quer aqui, quer nos Estados Unidos, diga-se. Outra coisa é pôr, como por exemplo a Fed põe, os juros a 5%, e falava-se já antes desta crise de 6%. Portanto, eu tenho algumas dúvidas que a subida dos juros pudesse ser uma ferramenta eficaz para lutar contra esta inflação. Relativamente a isto ser um Fediver ou não, é tal coisa, nós nunca sabemos como é que as coisas começam. Nós em 2007 também começamos por uma série de bancos pequeninos e depois as coisas foram alastrando. Eu estou muito mais otimista nesta fase, ou desta vez, já agora, para pôr isto de uma forma muito clara, porque me parece que os bancos centrais têm hoje mais experiência e mais ferramentas para trabalhar. Aliás, nós vimos, quer nos Estados Unidos, com a forma como a Fed interveio de uma forma muito rápida no Silicon Bank Valley, a garantir todos os depósitos, quer agora no caso do UBS, que são casos diferentes, o UBS e Credit Suisse, a promover uma fusão entre as duas entidades, mas tudo durante o fim de semana, e até saltando algumas barreiras, umas legais, como por exemplo a necessidade de aprovar, que os acionistas aprovassem esta fusão, outras mais subjetivas, como por exemplo a incorporação dos obrigacionistas, de obrigações contingentes, na solução de uma forma total, enquanto os acionistas não foram. Bom, é tudo discutível, mas a verdade é que tem havido uma atuação rápida, muito centrada nos resultados e em tentar manter o contágio, evitar o contágio. Ou seja, o
que diz é verdade. Se isto, de facto, esta crise daqui a 2 semanas já ninguém falar dela, se calhar vamos voltar ao tema dos juros mais altos. Mas ainda assim, acho que nesse ponto de vista o mal está feito e não vamos ter as subidas de juros em 2023 que se previa há 2 semanas atrás. Obrigada, Filipe. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta a esta segunda parte do Mercados em Ação. Vamos agora aos mapas e gráficos da semana do Marco Silva, onde vamos ter em destaque a banca, as matérias-primas, o Brent, o ouro, o euro e o dólar e o S&P 500. Marco? Obrigado, Isabel. A semana passada foi bastante volátil, aliás, como tem sido quase regra este ano, mas podemos ver que foram duas histórias ou três histórias dentro de uma grande história. Neste caso, podemos ver que a banca foi fortemente penalizada, aqui a vermelho, bem carregado, e assim como as empresas produtoras de matérias-primas, nomeadamente o petróleo, ao contrário, as empresas de exploração de ouro, por exemplo, metais preciosos, que valorizaram, tendo em conta também a valorização que o ouro teve a semana passada. No sentido inverso, as tecnológicas tiveram um comportamento bastante interessante e serviram aqui de contraponto. Daí que o Nasdaq tenha tido um comportamento muito diferente do S&P 500 e do Dow Jones, o que não é nada normal. Mas houve claramente aqui uma rotação de capital para as tecnológicas. Em relação ao resto do mundo, podemos ver foi misto. O Brasil sofreu, porque é muito baseado em commodities, e as commodities não tiveram, com exceção do ouro, nomeadamente o Brent esteve negativo, e de resto o mundo em si esteve dividido, se bem com um pouco mais de vermelho do que de verde. Em relação aos grandes setores e aos mercados, podemos ver que a China esteve positiva, mas não tanto como aos Estados Unidos. Os mercados desenvolvidos corrigiram, têm tido uma força relativa em relação aos principais 2, 3 mercados. A Europa esteve pior que os Estados Unidos, aqui está, e em relação aos setores, como tinha indicado, a tecnologia esteve positiva, enquanto que as energéticas e as financeiras estiveram negativas, e os produtores de ouro, por exemplo, estiveram positivos. Uhum. Em relação aos gráficos, começamos exatamente pelo Brent. O Brent que continua, aliás, a semana passada foi claramente de quebra, a afastar-se desta linha branca. Esta linha branca que é aqui uma forte resistência a mais subidas, que neste momento está nos $90 por barril no Brent, e tem aqui abre espaço a uma correção mais significativa, eventualmente até aos $50, não para já, mas nos próximos meses. Em relação ao ouro, o ouro que teve claramente aqui uma valorização muito forte a semana passada, nesta barra verde, foi uma evolução como já não se via há algum tempo. A última foi em novembro de 2022, mas nos dois últimos 2 anos não houve semanas como a do ano passado, não houve muitas, e agora tem esta linha azul que é definida por estes dois máximos anteriores, os máximos históricos do ouro, em agosto de 2020 e março de 2022. Tem aqui nos $2.060 por onça. Vamos ver se vai testar essa linha ou não, mas é claramente aí uma barreira a mais subidas. O euro-dólar está neste canal descendente e que tem aqui os 1,137 como alguma resistência a mais subidas. Vamos ver como é que se vai comportar o euro-dólar esta semana. Com a reunião do FED certamente haverá aqui volatilidade extra, mas é um ativo muito importante a seguir, porque o euro-dólar nos últimos tempos tem quase comandado os índices e também as matérias-primas. Por fim, o S&P 500, eu tenho vindo a trazer este gráfico aqui com este pitchfork, em que tem esta linha branca que é a mediana e que é muito importante e serve de bitola neste momento para se o mercado irá continuar a recuperar nas próximas semanas ou atingir novos mínimos. E a semana passada, depois de ter quebrado em baixa esta linha branca, repare-se que, curiosamente ou não,
esta linha branca foi testada, serviu de resistência e o mercado fechou em baixa durante a semana. Nos próximos dias poderá ir testar de novo esta linha branca, mas no final da semana será muito importante perceber se será reconquistado este nível ou não, e se não for, então poderemos ter novos mínimos para daqui a 2, 3 semanas no S&P 500. E é tudo, Isabel. Obrigada, Marco. Filipe, como o Marco referiu, esta semana há reunião do Fed. O que é que podemos esperar da reunião desta semana? Vem aí uma nova subida de juros ou não, tendo em conta também o stress que se vive na banca norte-americana? Ora bem, outra excelente pergunta. O que é que nós temos aqui? O que é que podemos dizer? Vamos dizer o que é que o mercado neste momento está a descontar. Olhando para as taxas implícitas no mercado de futuros, há uma grande divisão. 50% sensivelmente acha que a Fed vai manter o curso e vai subir 25 pontos, e 50% acha que não vai haver subida de nenhuma índole. Já agora, a maioria do mercado acha que no segundo semestre vamos ter cortes de taxa de juros, até 3 cortes de taxa de juros, ou seja, claramente a dizer que o pivô da Fed, ou seja, o momento em que há uma mudança de política monetária, está agora a ser feito. Ora bem, eu confesso que até à semana passada, ou até sexta-feira, achava que a Fed ia fazer exatamente o mesmo que o BCE fez, ou seja, manter o curso de ação para proteger o forward guidance e para não dar um sinal de pânico ao mercado. Aliás, convém lembrar, isto parece que já foi há imenso tempo, mas não fez ainda 2 semanas, o presidente da Fed, Jerome Powell, foi ao Congresso e deu a entender de uma maneira muito incisiva que os juros teriam que continuar a subir, e o mercado a partir dali até já esperou que a subida deste mês não fosse de 25 pontos base, fosse de 50. Ou seja, a mensagem há 2 semanas, não foi há 2 meses nem há 2 anos, foi de que as taxas iam subir 50 pontos base. Com tudo isto que aconteceu, o mercado foi, enfim, cortando as suas previsões para uma subida de 25 pontos base, e agora há uma divisão sobre isso, e eu sinceramente achava, até sexta-feira, que iria haver uma subida de 25 pontos. Hoje estou com um bocadinho mais de dúvidas, confesso. Porquê? Porque nós tivemos durante o final de semana 2 ou 3 coisas que não são muito normais. O primeiro é que tivemos, depois de 11 bancos terem injetado 30 mil milhões no First Republic Bank, tivemos um corte no rating desse banco por parte da S&P durante o final de semana, para um nível abaixo de investimentos, chamado nível especulativo, ou junk, e isso causa-me aqui alguma apreensão. Depois, por outro lado, durante o fim de semana também, os principais bancos centrais mundiais, estamos a falar de Fed, BCE, Banco de Inglaterra, Banco do Canadá, Banco da Suíça, Banco Central Suíço, acordaram em promover leilões de liquidez diários de dólares para injetar dólares no mercado internacional em caso de necessidade. Ora bem, isto só acontece quando os bancos centrais têm a plena noção de que há aqui um problema de liquidez ao qual urge combater sob pena de a crise se tornar mais grave ou mais histérica. Portanto, agora estou com um bocadinho de dúvidas sobre o que é que a Fed vai fazer. Se eu pudesse ainda assim arriscar, acho que ainda faria sentido a subida dos 25 pontos base, para fazer um bocadinho o mesmo que o BCE fez na semana passada, mas sem dúvida que hoje as opções estão muito mais em aberto, mas eu reitero este ponto que me parece ser a grande leitura daquilo que está a acontecer, que é as taxas não vão subir tanto quanto se previa. E diz-me só uma coisa, não achas que muito significativa esta subida do ouro nas 2 últimas semanas, que não aconteceu da mesma forma como nas correções do ano passado? Como sabes, é aqui um indício que os investidores têm algum receio extra, e também do franco suíço. Não achas que é aqui um indício que mais problemas poderão haver, ou foi só Sim, fugaz? e Marcos, já agora podes-lhe juntar o iene. O iene até tem sido a moeda que mais tem valorizado nas últimas semanas, até bem mais que o franco suíço. O franco suíço entende-se, não é? Porque está no epicentro da discussão, e, portanto, acredito que possa não ser visto neste momento como um melhor refúgio, apesar de não estar a desvalorizar. E já agora, até criaste um outro aspecto que não é normal. É normal neste tipo de situações que o dólar valorize. E o dólar não tem estado a valorizar nos últimos dias, o que mostra que realmente isto é um bocadinho estranho, aquilo que está aqui a acontecer. O tema do ouro é efetivamente o mercado, um ativo de refúgio, tem andado bastante adormecido nos últimos tempos. Aliás,
Um dos aspectos que aqueles que são tipicamente defensores do ouro notava-se alguma desilusão, é que supostamente o ouro era a melhor ferramenta de cobertura de risco contra a inflação, e perante um cenário de inflação alta um pouco por todo lado, se tivermos inflação a 10 dígitos na zona euro, nos 8% nos Estados Unidos, quer dizer, é preciso mais inflação do que isto para o ouro subir, ou seja, havia aqui alguma desilusão em torno da performance do ouro nos últimos meses, e agora realmente o ouro veio um bocadinho ao de cima, e creio que isto também tem um bocadinho a ver com o facto de, a nível mais fora da Europa, sem ser ocidental, eu creio que os investidores podem começar a colocar um bocadinho a questão: onde é que eu ponho o meu dinheiro? Porque, enfim, com todas as contingências, praças como a da Suíça, como a de Nova Iorque, enfim, mesmo aqui na Europa, sempre foram vistas como os portos mais seguros. O que é que nós temos? Temos falências de bancos nos Estados Unidos, temos no caso da Suíça, os acionistas de um dos maiores bancos, o segundo maior banco, perderam não o dinheiro todo, mas quase, os obrigacionistas perderam o dinheiro, ou seja, o ouro pode estar a beneficiar, na minha opinião, dessa falta de alternativas sobre o que é que se pode fazer ao dinheiro. E, portanto, mas estou de acordo, é um barómetro, ou seja, acaba por ser mais um sinal de que as coisas ainda não estão resolvidas, e o meu cenário central continua a ser o mesmo, ou seja, nós vamos ter ainda mais agitação, todos lá está, os nossos indicadores avançados de risco sistémico apontam precisamente nesse sentido. Há muita incerteza. Acho que a grande conclusão, a única que nós podemos tirar de tudo aquilo que já se viu, é que as taxas de juros provavelmente já tiveram o seu valor mais alto, seja em termos de rendimentos dos bundos alemães, seja provavelmente em termos de Euribors a 12 meses e a 6 meses. Ou seja, acho que essa é a grande conclusão que podemos tirar daqui. O resto, enfim, temos que ir seguindo naturalmente. Obrigada, Filipe. Vamos para mais um breve intervalo. Regressamos já. Bem-vindos de volta à terceira e última parte do Mercados em Ação. Como sempre, vamos começar pelo número da semana. O número desta semana é 165 e refere-se aos empréstimos no valor de 165 mil milhões de dólares pedidos pela banca norte-americana à Reserva Federal dos Estados Unidos na semana passada para fazer face às ondas de choque resultantes da falência do Silicon Valley Bank. Este é um recorde para a banca norte-americana, sendo que o último marco histórico tinha sido registrado em 2008 e tinha ficado em 111 mil milhões de dólares. Marco, vamos agora à personalidade da semana. O que é que tens para nós? Esta semana é Jerome Powell, que terá que descalçar uma bota muito difícil, nomeadamente como conjugar esta necessidade pela estabilidade do sistema financeiro norte-americano e também a luta contra a inflação, que, como o Filipe disse muito bem, até há uma semana e pouco estávamos aqui a falar 50 pontos base, no mínimo dos mínimos 100% os 25 pontos base, e agora temos que perceber como é que ele vai conjugar isto tudo, especialmente para a retórica futura, ou seja, como é que ele vai preparar o mercado, mesmo que se agora suba 25 pontos base, como é que será o resto do ano? Haverá eventualmente corte dos juros? Esse vai ser aquele ponto fulcral, porque se os investidores realmente tiverem uma indicação que os juros vão cortar ainda este ano, então aí o mercado vai reagir de forma bastante significativa. Obrigada, Marco. Filipe, vamos agora à banca. Depois da queda do Silicon Valley, a semana passada ficou marcada pelas dificuldades do crédito suíço. Antes de mais, como é que se explica a situação deste banco? E, por outro lado, como é que vês a compra deste banco que foi anunciada este fim de semana? Bom, as dificuldades do banco já vêm de longa data. Eu, se não estou em erro, o máximo histórico da ação vem em 2019 e depois é a partir de 2021 que o banco começa a desvalorizar mais a série em bolsa, essencialmente devido, bom, a várias coisas, mas essencialmente devido a dois negócios ruinosos com a Archegos e com a Greensill, que descapitalizaram o banco de uma forma muito, enfim, muito pronunciada. A banca e confiança são palavras que no dicionário deveriam andar lado a lado, e andam no dia a dia. Portanto, à medida que
o mercado, os clientes foram perdendo a confiança no banco, foram retirando os depósitos, foram diminuindo o envolvimento. O banco teve que sofrer também aumento de capital, teve uma queda brutal dos depositantes no último trimestre do ano passado. Fala-se de uma base de depósitos de acima de 400 mil milhões de francos suíços, passou-se ali para a zona dos 230 mil milhões, ou seja, não foi perder metade dos depósitos em 3 meses, mas foi quase. E depois essa fuga, vamos chamar de depósitos, foi-se mantendo, a ponto de na semana passada se falar, enfim, nós vamos lendo as coisas, vamos acreditando naquilo que vamos ler, mas de se falar que o nível de perdas de depósitos foi na casa dos 10 mil milhões de francos suíços por dia. Isto tornou a situação insustentável. O banco é muito importante, ou era muito importante, estamos a falar daquilo que era o segundo maior banco suíço, o 15º na Europa, 45º a nível mundial, um dos 30 que era referido pelo Financial Stability Board como sendo banco com risco sistémico. Portanto, isto não é uma instituição qualquer e realmente foi preciso fazer aqui alguma coisa. A solução da fusão é uma solução que tem vantagens óbvias. Uma delas é por ser rápida, é por os negócios continuarem, não ser necessário fazer, portanto, o desmantelamento rápido de um banco, fechar balcões, etc. Mas tem aqui algumas desvantagens. Desde logo, do ponto de vista de concorrência, aquilo que passamos a ter na Suíça é um banco muito maior que os outros, ou seja, isto é uma macrocefalia brutal, porque todos os outros bancos suíços, e são mesmo muitos, mas que existem, são de uma dimensão muito menor e, portanto, esta nova UBS passa a ser o único banco suíço realmente com presença global. Creio que há aqui uma concentração de risco que comporta algumas preocupações para a própria Suíça enquanto praça financeira. Sempre nos habituamos a ver a Suíça como sendo um destino absolutamente à prova de bala para investimentos, e o franco suíço também, e creio que isso está a ser aqui um bocadinho colocado em causa. O que é que se anda a discutir nestas últimas horas, e pronto, se calhar daqui a 4 ou 5 dias já estaremos a falar de coisas diferentes, mas o que é que se anda aqui a discutir em termos da solução propriamente dita? É que houve aqui a ultrapassagem de 2 ou 3 barreiras que normalmente não se ultrapassam desta maneira. A primeira é que era obrigatório uma consulta aos acionistas para saber se esta fusão deveria avançar ou não. Sejam acionistas Credit Suisse, sejam acionistas do UBS. Ninguém foi tido em conta nessa matéria, isto foi decidido pelas administrações dos dois bancos. Isto coloca muitas questões em termos de governance futuro. Outra questão relevante é o facto dos acionistas do Credit Suisse não que se pode dizer que tenham sido poupados, porque afinal de contas, face ao fecho da sexta-feira passada, os termos do negócio implicam uma perda face a essa cotação de mais de 60%, isto já depois de tudo aquilo que o banco perdeu em termos de cotação. O banco chegou a cotar em tempos mais de 80 francos suíços por ação e hoje de manhã estava a cotar abaixo de 80 cêntimos de francos suíços por ação, portanto aqui se vê a enorme perda que houve, mas, e era aqui que eu queria chegar, os acionistas não perderam tudo porque vão receber ações do UBS. Já os obrigacionistas subordinados das obrigações contingentes, não são todos subordinados, mas as das obrigações contingentes chamadas Additional Tier 1, vão ser completamente limpos, vão perder todo o dinheiro investido nessas obrigações. Poder-me-ão dizer que, bom, mas isso faz sentido porque são obrigações que pagam mais em termos de cupão e sabe-se que não é assegurados, ou seja, que há aqui riscos, que são estes riscos de se poder ter este tipo de perdas. E eu concordo com isso, aliás, isso é absolutamente central em tudo isto. Agora, o facto dos acionistas terem sido um bocadinho poupados e esses obrigacionistas que normalmente até estão à frente na fila para receber do que os acionistas, levanta aqui uma série de dúvidas e, na minha opinião, vai matar completamente o mercado de obrigações contingentes na banca. Porque é que isto é importante? Porque esse tinha sido um mercado que tinha sido desenvolvido para se fazer com que seja o mercado a assumir o risco de recapitalização dos bancos, em vez de ser, digamos, entidades estatais através de fundos de devolução, como tivemos aqui em Portugal. Portanto, há aqui uma série de questões e estas questões mais técnicas, só para terminar,
parecem assim um bocadinho etéreas, mas não são, porque é isto que hoje se anda a discutir nas mesas dos diversos bancos. Filipe, e achas que porque a questão é importante discernir que é o Credit Suisse não está debaixo da alçada do BCE. E achas que essa mesma razão poderá ter prolongado esta agonia? Isto seria possível dentro da alçada do BCE? Sendo que, por exemplo, neste momento os bancos da zona euro têm excesso de liquidez de cerca de 4 trilhões de dólares em dólares, achas que houve aqui uma falha do regulador suíço? E a outra pergunta adjacente, achas que esta fusão irá passar pelas várias entidades que supostamente terá que passar, porque o banco tem negócios em muitas jurisdições e que poderá haver aqui alguns remédios a serem instituídos, nomeadamente pela zona euro, mas também pelos Estados Unidos, para continuarem a negociar lá? Vou começar por essa parte final. Acho que não há necessidade, porque onde tinha que haver remédios era na Suíça, porque aí sim a parte concorrencial claramente está colocada em causa, mas isto foi feito com a benção do Banco Central, com a benção da FINMA, com a benção do Governo. Portanto, à partida, os remédios estão lá já todos feitos, ou melhor, não há remédios. Olha, não há outro remédio que não seja esta solução. A nível fora da Suíça, penso que ainda assim há muita concorrência e creio que não haverá necessidade disso. O tema da supervisão é interessante, porque isso até está a ser colocado no que diz respeito aos Estados Unidos. Porque aquilo que estava a dizer era que o Silicon Bank Valley só teve as dificuldades que teve porque não está sujeito ao mesmo tipo de regulação de que instituições de maior dimensão nos Estados Unidos. E, portanto, daí pode-se fazer o salto de uma supervisão diferente teria permitido que o SVB se tivesse salvo. E agora podemos fazer a mesma pergunta. Será que o Credit Suisse poderia ter salvo? Eu tenho algumas dúvidas porque o que aconteceu com o Credit Suisse foi essencialmente um conjunto de maus negócios e depois uma dificuldade grande em implementar as diversas soluções para isso, mas reconheçamos, houve aumentos de capital, já se estava a preparar a possibilidade de haver um outro aumento de capital. Tu disseste logo no início deste nosso programa, era uma bomba relógio que estava à espera que acontecesse, portanto, se calhar não tinha tanto a ver com supervisão, se calhar a única grande lição que os supervisores podem tirar daqui é: se está identificada a bomba relógio, é melhor não esperar que ela estoure. Ou seja, acho que é a única coisa que se pode retirar, porque fora isso, eu diria que os bancos centrais a nível mundial até têm sido expeditos em reagir a esta situação. Podemos discutir se eles não deveriam ter agido de outra forma em vez de ter reagido. Isso posso eventualmente discutir, claro. Obrigada, Filipe, e obrigada, Marco. Chegamos ao fim de mais um Mercados em Ação. Obrigada por nos ter acompanhado. Boa semana e bons negócios.